Graça e paz, Base J. Graça e paz para você que está em casa também, nos assistindo hoje. Que Deus esteja com você. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juízo final. E aí, eu ia pedir para vocês abrirem as Bíblias em Mateus, no capítulo 25. Mateus capítulo 25, se você puder manter a Bíblia aberta, a gente vai andar um pouquinho por esse último bloco do capítulo 25, que começa, esse último bloco, no versículo 31. A gente vai ler aqui só o 31, 32 e o 33. Diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele lá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por mais uma vez podermos refletir, conversar, dialogar a respeito da sua palavra. Eu espero que o Senhor fale com a sua igreja, fale, Senhor, da maneira como o Senhor quiser falar, Senhor, trazendo esperança, trazendo conforto, trazendo vigilância para as nossas vidas, Senhor. Continua conosco hoje aqui, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, vocês podem sentar? Juízo final. Eu imagino que quando eu falo que vou pregar sobre juízo final, ou quando a gente conversa sobre juízo final, acredito que muito do que passa pela nossa mente, pelo nosso imaginário, é justamente o que não é exatamente o juízo final. Normalmente, quando se fala juízo final, a gente pensa em Evangelho, a gente pensa justamente no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos, ou no capítulo 21 de Lucas. Qual que é o contexto aqui do capítulo 25 de Mateus, quando ele chega ali na última parte, quando Jesus está fazendo as predições sobre o juízo final? No capítulo 24, só para vocês entenderem, o capítulo 24 e o 25, ele compõe o que chamam de sermão profético. Jesus vai apresentar algumas profecias e algumas predições a respeito das coisas que irão acontecer daquele momento até o dia da sua segunda vinda, até o dia do seu retorno. Tudo nesse capítulo 24 e nesse capítulo 25 de Mateus, correspondente a Marcos 13 e a Lucas 21. É o sermão profético de Jesus Cristo. Eles estão, Jesus e os seus discípulos, saindo do templo. No capítulo 24. Eles estão deixando o templo, possivelmente a última vez que Jesus teve acesso ao templo. Então caminha com os discípulos até o Monte das Oliveiras. Os discípulos, olhando para o templo, dizem: Senhor, olha que bela construção é o templo. E aí Jesus começa as suas predições. A primeira delas, que é a que se cumpre por volta do ano 70 depois de Cristo, é a própria destruição do templo de Jerusalém. Todo o capítulo 24, Jesus vai fazer essas predições escatológicas. Essas profecias a respeito daquilo que está para acontecer até a segunda vinda. Então ele vai dizer aqui, por exemplo, o início das dores, ele vai falar sobre a abominação da desolação, ele fala sobre a destruição do templo de Jerusalém, ele fala de guerras, rumores de guerras, ele fala de fome e de pestes. Tudo isso é o que compõe basicamente o nosso imaginário quando a gente fala em juízo final. É isso que geralmente os autores, os escritores, as teologias sistemáticas, as teologias bíblicas, as pregações, os estudos, os debates, os podcasts, geralmente toda a discussão escatológica está aqui, centrada nessas profecias. E a grande discussão deles é: quando vão acontecer as coisas? Será que essas guerras são um prelúdio do fim? Será que a fome? Será que a Covid é um sinal dessas pestes e é o início do fim?
como será o fim dos tempos? Será que a gente é pré-tribulacionista, pós-tribulacionistas? E a gente fica numa discussão infindável a respeito das questões próximas ao juízo final. E é isso que trata o capítulo 24 e o capítulo 25. Quando a gente chega no capítulo 25, Jesus traz a sua atenção aí para os discípulos a algo mais prático e mais pessoal para a vida deles. No capítulo 25, se a gente dividir em 3 blocos, o primeiro, ele vai falar a respeito das 10 virgens, que a parábola significa para termos fé e mantermos a fé até que ele volte. Então, é uma orientação muito mais pessoal e individual para cada um de nós, que mantenhamos a fé viva até que Jesus venha. Quando você chega no segundo bloco do capítulo 25, nós temos a parábola dos talentos. Então, alguém deu talentos a uma pessoa, 5 talentos, 2 a outra e 1 a outra, e foi embora, e que eles trabalhassem com um talento que aquele homem deu. Essa parábola, por sua vez, ela fala sobre a responsabilidade de cada um de nós naquilo que Deus nos deu, para que juntos nós possamos contribuir para o corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. Então Deus deu talentos a cada um deles, a cada um dos discípulos e a cada um de nós, para que nós utilizemos bem estes dons em prol do corpo de Cristo, em prol do reino dos céus. A uns Deus deu a pregação, a outros Deus deu o estudo, a outros Deus deu o dom de profecia e por aí vai. E todos esses talentos foram entregues às pessoas que compõem o corpo de Cristo para o crescimento do corpo. Esse é o segundo bloco do capítulo 25. E aí, a gente chega efetivamente no terceiro bloco do capítulo 25, que é de fato o juízo final. Isso tudo que a gente viu e que a gente olhou aqui rapidamente, não se trata especificamente do juízo final, e sim do prelúdio do fim, daquilo que Deus disse que vai acontecer, confirmando que ele de fato vem. Não é um calendário que Jesus desenhou, mas sim fatos que ele deixou espalhado ao longo da história para mostrar para nós que o que ele disse que aconteceria, de fato está acontecendo. Então, se ele disse que viria, de fato ele virá. E aí ele chega no versículo 31 do capítulo 25, onde de fato está o juízo final de Deus. Quando a gente olha no texto do juízo final, a primeira coisa que a gente percebe é que Cristo já diz que o Filho do Homem, quando vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele lá separar umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Uma característica muito importante do juízo final é que na sua segunda vinda, no retorno de Cristo, ele não vem mais como um cordeiro de Deus para ser morto em prol das pessoas. Ele não vem mais como aquele que vai passar por todas as humilhações que ele passou, ser morto em morte de cruz para ressuscitar ao terceiro dia. Ele não vem mais como advogado da humanidade, não. Cristo vem aqui no juízo final como juiz e rei de toda a terra. Nesse momento que Cristo aparece, nesse momento em que é o desfecho de toda a história humana, que é o último ato que nós vamos ter nessa terra, nesse presente século, é o Senhor Jesus Cristo aparecendo nos ares. É o Senhor Jesus Cristo como rei e juiz de toda a terra, vindo não mais trazer, talvez, perdão, a possibilidade de um arrependimento, mas vem trazer a sua sentença. Ele vem agora como juiz trazer a sentença a toda a humanidade. Nesse momento é o que a gente fala do fechamento da porta da graça. Dali para frente acabou. Quem está salvo, quem não está salvo, não está salvo. É o juízo final, é diante de toda a humanidade, é diante de todos os seres humanos. Jesus aparece diante de todas as nações como juiz e como rei, e agora ele vai fazer a sua sentença e vai separar, então, as ovelhas dos bodes. Que é o que ele continua falando nos versículos 33. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aí ele continua a declaração do juízo final. No versículo 34. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: Vinde, abençoados de meu Pai,
recebei como herança o reino, o qual vos está preparado desde a fundação do mundo. O juízo final é uma grande festa da misericórdia e da justiça de Deus. Há uns que são aqueles que ficarão à direita dele, ele vai derramar da sua misericórdia, ele vai derramar da sua graça sobre a vida deles. Uma vez que estes que estão à direita confessaram a Cristo durante toda a sua vida, agora vão ser confessados por Cristo em seu tribunal. Estes aqui, estes são as ovelhas, estes estão à minha direita, e estes vão herdar para sempre o reino dos céus, que foi preparado desde a fundação do mundo. Então essa é a sentença que de uma vez por todas absolve e justifica todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que praticam as suas palavras, todos aqueles que foram chamados das trevas para a luz. Agora eles têm a sua sentença definitiva: venham à minha direita, vocês são herdeiros do reino dos céus. E aí, quando eu li esse texto, eu não sei se vocês lembram da continuação desse texto. Eu li um livro uma vez, eu não lembro o nome do livro, e ele dizia assim, era uma parte bem interessante, ele falava assim: o que Jesus Cristo pensa a respeito de você? Por quê? Porque é isso o que importa. Se a gente colocar em prateleiras, em graus, o primeiro é o que Cristo pensa a respeito de você. Nas demais prateleiras estão as outras pessoas e os outros contextos. Então, aquilo que o seu pai e que a sua mãe pensa a respeito de você está abaixo do que aquilo que, de fato, Cristo pensa a respeito de você. E é isso que importa. Aquilo que os seus colegas, que os seus amigos, aquilo que o seu patrão, aquilo que os seus empregados pensam de você, está uma prateleira abaixo daquilo que, de fato, Jesus Cristo pensa a respeito de você. E eu achei muito interessante esse pensamento dele, mas esse pensamento dele, eu penso que é um conhecer de Cristo mais interno. É um conhecer de Cristo a respeito do que passa aqui e aqui dentro. Então ele sabe quem eu sou a respeito de mim, aqui e aqui dentro. Mas quando eu chego nos próximos versículos do capítulo 25, eu acho que há uma resposta para uma outra pergunta. A pergunta que Cristo responde aqui é: o que importa para Jesus Cristo de fato? O que é importante para Jesus que fez ele chamar algumas ovelhas e colocar à sua direita e dizer a elas que a elas pertence agora o reino de Deus? O que importa para Jesus de fato? Todas essas discussões que a gente tem no campo do cristianismo, e eu gosto da grande maioria delas, todas as discussões teológicas que a gente tem, todas as discussões a respeito de como administrar uma igreja, a respeito da natureza de Cristo, da escatologia, se é milenista, se é dispensacionalista, tudo isso é dito até nos evangelhos. Mas, de fato, o que importa para Jesus Cristo quando Ele vier no dia do juízo e apresentar a sua sentença para cada um de nós? O que Ele vai levar em conta? O que importa para Jesus Cristo a respeito das nossas vidas? E aqui não é uma importância do que passa aqui e do que passa aqui. Isso aqui é uma importância de como nós vivemos as nossas vidas. Abra aí comigo, se você tiver com a Bíblia aberta ainda. O versículo 34 e 35, Jesus vai dizer o que realmente, o que de fato importa para Jesus Cristo. Então ele diz assim no 34. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. E o versículo 35. Pois eu tive fome, e me deste de comer. Eu tive sede, e me deste de beber. Fui estrangeiro, e vós me acolhestes. E aí eles vão indagar Jesus Cristo. Mas quando foi que necessitei de roupas? Vós me vestistes. Estive enfermo, e vós cuidastes de mim. Estive preso, e foste me visitar.
E aí o versículo 37 é uma pergunta dos justos. É uma pergunta daqueles que estão à direita dele. Aqueles que estão à direita dele olham para o Cristo, olham para o Rei de toda a terra, para o Juiz de toda a terra, e perguntam para ele o seguinte: então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Ou ainda, quando estivestes doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro, sempre que o fizesses para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim fizeste. Cara, eu não sei você, mas eu acho fantástico que a régua, que a base do juízo de Deus é o amor. Todos esses conceitos que a gente aprende e discute, mas a régua de medir de Jesus Cristo, cara, se você for analisar, é o amor ao próximo. A regra para Jesus Cristo dizer para aquelas ovelhas, venham à minha direita, é o amor ao próximo. Sem isso aqui, cara, nada faz sentido. Não adianta discussões infindáveis sobre teologia, não adianta vir aos cultos todo sábado, de manhã e à noite. Jesus não chega para aquelas ovelhas e fala assim: cara, venham à minha direita, porque vocês cantaram louvores para mim todo sábado, então venham à minha direita. Cara, venham à minha direita porque você fez teologia, então venha à minha direita. Vai vir à minha direita só quem sabe o que é pneumatologia, só quem sabe descrever aqui a exaustão escatologia. Não. Vão estar à minha direita aqueles que, quando eu estive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando não tinha roupa, me deram de vestir. E é tão legal, porque quando os justos perguntam para ele: mas, Senhor, quando é que foi que isso aconteceu? Eu não lembro de ter visto você com sede ou com fome. É porque aqueles que receberam a Cristo, aqueles que a sua palavra agora faz parte do seu coração, aqueles que seguem os mandamentos de Jesus, que seguem Jesus, que andam com Jesus, que faz da sua vida a maneira de Jesus, eles sabem naturalmente que o que importa é o outro. Eles não fazem por outros para receber alguma coisa em troca, eles não fazem para se vangloriar, eles não dão pão na rua para alguém e tiram foto para pôr no Instagram, eles fazem naturalmente, porque eles entenderam que o que importa para Jesus Cristo é o amor ao próximo, que o que importa para Jesus Cristo é você ver alguém com fome e você dar comida, que o que importa para Jesus Cristo é você ver alguém doente e você ir visitar, é ver alguém enlutado e abraçar, porque é isso que no final das contas importa. O restante é supérfluo, o restante passa. Se a nosso intelectual, se aquilo que a gente acredita a respeito de Cristo, de cristianismo, não resultar faticamente em amor ao próximo, talvez eu não tenha mudado. Talvez Cristo não tenha mudado a minha vida. Talvez o Espírito Santo ainda não esteja no meu coração. Porque o que vai separar os bodes das ovelhas é o amor ao próximo. Na quinta-feira, eu peguei um Uber para ir num evento do escritório. E aí eu entrei no Uber. Como sempre, eu estou com o Kindle. Onde eu vou, estou com o Kindle. Aí eu entrei no Uber, a caminhada ia durar mais ou menos uns 25 minutos. Aí eu entrei no Uber e falei: boa tarde, boa tarde. Peguei o Kindle e já liguei para ler. Aí, não deu 200 metros, o cara começou a falar comigo. Começou a conversar comigo. E aí eu pensei: tô lendo aqui, cara, que chato, hein? Que desagradável, eu estou lendo aqui, não vejo a hora desse cara ficar quieto para eu ler aqui. Eu queria voltar a ler a Bíblia. E eu queria que o cara calasse a boca para eu ler a respeito de Jesus. Que tipo mais miserável de crente que eu sou, cara. Que tem alguém querendo falar e eu não estou disposto a ouvir. Que tipo mais infeliz de cristão eu sou. Se eu me preocupo em ler a Bíblia, mas eu não me preocupo em praticar ela, ouvindo o que o cara do Uber quer falar para mim da vida dele, cara. Ser cristão é nas pequenas coisas. Ninguém vai aqui colocar fogo no próprio corpo em nome de Cristo. Muito provavelmente não, cara. Muito provavelmente,
O dia que você for cristão de verdade é nas pequenas coisas, é nas simples coisas. O cara foi conversando comigo daqui até o evento. Cara, ele passou por desemprego, a mulher dele teve câncer, foi curada. O cara abriu o coração para mim em 20 minutos. E aí, eu acho que a gente pode pegar esse texto e fazer uma interpretação bem extensiva do que está aqui. Tive fome e não me desse de comer. Cara, eu quis falar e você não quis me ouvir. Eu estava triste e você não me consolou. Eu estava sozinho e você não foi minha companhia. Quantas vezes e quantas oportunidades nós temos de ser o Cristo para as outras pessoas e não somos? E aí ele vai seguir. No versículo 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me desses de comer, tive sede e nada me desses de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando necessitado de roupas não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado não fostes me visitar. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixardes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim deixasses de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos irão para a vida eterna. A gente tem a oportunidade de fazer o bem quase todos os dias. Em qualquer caminho que você andar por Campinas, vai ter um cara vendendo bala. Vai ter um cara que depende daquilo para sobreviver. E a gente não é capaz de comprar R$3 em bala para ajudar o cara. A gente não é capaz de ouvir ninguém. A gente não é capaz de aconselhar ninguém, de estar próximo de ninguém. O que eu queria deixar para vocês aqui hoje é que o juízo de Cristo é a respeito disso. O juízo de Cristo, no desfecho de toda essa história, vai estar centralizado na maneira como amamos o próximo, nos atos de misericórdia. Eles perguntaram para o rei, né? Quando foi que a gente te viu assim? Porque a gente ainda tem uma mentalidade que a gente precisa fazer as coisas para Deus. Na melhor das hipóteses, às vezes nem isso, às vezes nem para Deus a gente faz nada, essa é a bem da verdade. Mas às vezes a gente acha que ser cristão é fazer coisas só para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de nada. Deus não depende de nada. Nada que você possa fazer acrescenta alguma coisa a Deus. Eles achavam que fazer alguma coisa para Deus era fazer alguma coisa para o próprio Cristo. Cristo não depende de nada. Cristo não precisa de nada. Quem precisa são os outros. Quem precisa somos nós. O estrago que o pecado fez no mundo e causou efeitos até hoje, ele pode ser, de uma certa forma, sanado através das nossas ações. Se Cristo agiu com misericórdia com cada um de nós, o que ele pede no juízo final é isso. Tenham misericórdia também. Tenham compaixão também. Tenham graça também. É nisso que se centra o Evangelho. Então, irmãos, para encerrar essa nossa breve reflexão, eu quero deixar isso para vocês. A teologia é muito importante. Estudo da palavra é muito importante. Discussões teológicas são muito importantes. Mas cristianismo se resume em amor ao próximo. Cristianismo se resume em como eu trato o Tiago e como o Tiago me trata. Em como o Felipe trata a Jéssica e como a Jéssica trata o Felipe. Em como eles tratam os filhos deles. Se resume a eu saber que um dia o juízo final vai acontecer. Um dia Jesus vai aparecer nos céus para levar nós para a terra prometida, mas e o cara que está do meu lado 8, 9, 10 horas por dia e que vai ficar naquele dia porque eu não tive a capacidade de falar para ele que Cristo o amava, que eu não tive a capacidade de dividir com ele os fardos que ele tinha, porque nós estamos nessa terra como ministros da reconciliação de Cristo, devemos levar conscientemente, intencionalmente o amor de Deus às outras pessoas. Então que a gente tenha isso em mente.
que o mais importante, como diz Paulo aos Coríntios, de todos os dons que a gente tem no Espírito Santo, de todos eles, de profecia, de cura, de todos eles, o que mais importa é o amor. Porque se eu não tiver amor, não adianta eu colocar o meu corpo para ser queimado. Porque o amor é o principal de todas as coisas. Amém? Espero que Deus abençoe vocês.